Careca de Saber, com Leandro Carnal. Hora de conversar com Leandro Carnal, todas as segundas aqui no Careca de Saber. Carnal vai falar hoje sobre a eleição na França. Fala, Carnal. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Boechat. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Acho que para quem tinha resistência com a extrema-direita, foi uma boa notícia a vitória do Macron. Mas eu acho que, acima de tudo, uma vitória expressiva de mais de 60%, ela, independente do perfil do vitorioso, ela traz uma grande vantagem, né? Ela apresenta um país não tão dividido. Porque as eleições recentes, como no Brasil do segundo turno, como a saída do Reino Unido da União Europeia, como as eleições no Peru, tinham revelado margens muito próximas, que mostravam um país cindido sobre uma grande decisão. A França, que tem um peso enorme na União Europeia, peso demográfico e peso econômico, a França manifestou mais de 2/3 a favor da vitória do Macron. Em lugares muito urbanos, como Paris, a vitória do Macron se aproximou de 90%. E, na verdade, a Le Pen vence apenas em alguns distritos como seu original e na área próxima a Calais, que é uma área que sofre muito com a imigração. A boa notícia para a França não é tanto o perfil ideológico, que naturalmente seria de acordo com um ou outro dos campos em disputa, mas é que venceu um lado com expressiva maioria. Isso é muito bom para os franceses. Isso é muito bom para qualquer país, né? Porque tira aquela questão de um país dividido e difícil de implantar qualquer política, né? Você citou aí vários casos, o Peru, o Brasil, a eleição da Dilma, segundo mandato, foi uma diferença muito pequena. Você citou a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia. Falta incluir aí a própria eleição de Donald Trump. Foi bastante resultado de uma divisão também bem acentuada, que está se refletindo até agora. Agora, o Carnal, a divisão do ponto de vista do eleitorado ficou bem restrita com a vitória expressiva de Macron, mas ela só vai ser efetiva mesmo para o jogo político em função das eleições para o parlamento, né, para o Congresso francês. Você acha que Macron e os seus aliados repetirão uma maioria tão significativa ali na composição da Casa Legislativa deles? É difícil dizer, porque vai depender de uma série de fatores que começam a definir nesta segunda-feira em Paris. Da mesma forma, nós temos pela frente eleições na Alemanha, porém, se fosse uma vitória da Le Pen nesse momento, eu diria que seria um prego no caixão da União Europeia, a saída do Reino Unido. Mas uma vitória de uma anti-União Europeia, que é a direita representada pela Marine Le Pen, é uma coisa absolutamente decisiva para o fim da União Europeia. Agora, a vitória dele significa que a questão da União Europeia está, por enquanto, rediscutida nos moldes que ela existia antes da década de 70, ou seja, nos moldes que ela existia antes do ingresso do Reino Unido na União Europeia, nos moldes da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, nos moldes da União Europeia tradicional. Bem, o que o Macron, que é uma personagem política um pouco ambígua, né? Tem passagens pelo socialismo, tem uma participação acadêmica, administrativa, sócio do Banco Rothschild, que foi nacionalizado há algum tempo. Todas essas questões disseram respeito a uma personalidade que tem pontos controversos, mas que é a favor da permanência na União Europeia e não quer tratar o imigrante, todo ele, como um criminoso ou como uma personagem que deva ser excluída. Isso é uma boa notícia, eu acho, que é a vitória do diálogo em vários sentidos. Porém, é claro que essa cisão, grande parte dos comícios foram naquela famosa estátua de Joana d'Arc dourada que tem em Paris, perto do Palácio Real. Aquela estátua é simbólica para os franceses. Joana d'Arc foi canonizada só no século XX, mas passou a ser o símbolo do nacionalismo francês, da luta contra os estrangeiros, no caso dos ingleses. Foi invocada pela extrema-direita durante o governo da República de Vichy como símbolo da França em luta contra os ingleses. Então, todas essas questões são interessantes porque mostram um discurso que tem base no medo de atentados, no medo da questão do emprego, no medo econômico, no medo da perda da identidade francesa, no avanço da imigração magrebina do norte da África e também da região do Oriente Médio, no medo do domínio da França, que está expresso
naquele lindo romance do ponto de vista da escrita e angustiante, que é a submissão do Houellebecq, né? O que acontecerá na França quando a população for de maioria islâmica, né? São questões importantes que continuam na pauta, E a própria Le Pen disse ontem e hoje que a sua posição tem que ser rediscutida, o seu partido tem que ser repensado. Isso é interessante também. Tem um dado aqui, hoje saiu aqui a informação das pesquisas, entre todos que apoiaram Macron na eleição de ontem, dando-lhe essa expressiva vitória. Olha que curioso, como é que essa unidade expressa no resultado do segundo turno, a solidez dela, por isso eu disse, a eleição legislativa agora vai ser decisiva para consolidar essa unidade aparente, pelo menos até aqui. De todos que apoiaram Macron, que votaram em Macron, somente 20% declararam tê-lo feito por adesão explícita ao seu projeto. 50% declararam ter votado em Macron para impedir a vitória de Marine Le Pen. E 30% por considerá-lo o candidato menos afastado de suas posições políticas. Podemos somar esses 30 aos 20 iniciais, temos meio a meio aí. 50% que votaram para impedir que Marine Le Pen vencesse, os outros 50% porque gostaram do projeto dele ou o consideraram menos distante de seu próprio discurso. Vamos aguardar as eleições legislativas, né, Karnal, para ver o quanto essa vitória expressiva se consolida num projeto de união, né? Eu tenho uma sensação que, considerando os presidentes dessa República Francesa, desde De Gaulle até o atual eleito Macron, quase sempre esses presidentes, como De Gaulle, ficou muito tempo no poder, depois teve aquele estremecimento com Maio de 68, mas os grandes, especialmente Mitterrand, do Partido Socialista, que ficou 2 imensos mandatos, porque o mandato francês era interminável antes, hoje é só de 5 anos. 2 imensos mandatos, e que a partir dos presidentes recentes, especialmente Sarkozy, agora François Hollande, e sem saber o que vai acontecer, Macron, não há mais reeleição deles. Porque eu acho que nós estamos querendo muito uma felicidade imediata e rápida, e a política, seja ela mais conservadora, Sarkozy, seja ela socialista, como a do Hollande, não dá conta disso. Hollande nem concorreu, né? Pelo que fez o Lyndon Johnson na década de 60, nem concorreu, porque não seria eleito nem síndico do seu condomínio em Paris. Então é sinal de que nós temos um eleitorado que quer muito uma felicidade rápida e uma felicidade grande, e essa felicidade não está sendo dada pelo Estado, mesmo que a posição política seja oposta. E é uma questão, uma reflexão sobre o Brasil, que ocorre também aqui, desde que a reeleição foi instaurada com Fernando Henrique, que nós temos hoje uma dificuldade crescente de pensar isso, apesar do domínio da máquina do Estado. Os eleitores estão mais impacientes e talvez esperançosos demais no Estado, né? É isso, nosso Leandro Karnal volta segunda-feira que vem aqui com Careca de Saber, todas as segunda-feiras na Band News FM. Um abraço para você, Karnal. Um grande abraço, aos nossos ouvintes. Até logo. Tchau.